A gente já não tem técnico, já não tem diretor de futebol, já não tem comando, já não tem nada e ainda tem juiz filha da puta pra fuder nós. A Ponte Preta entrou em campo hoje pela 12ª rodada da Série B, enfrentou o Sport no Majestoso e o placar foi de 1-1, gols de Pablo Diego para Ponte Preta e Luciano Juba pro Sport. Mas o problema passa da seguinte forma: Ponte, surpreendentemente, contrariando todos os prognósticos do jogo, toda a expectativa em torno do jogo, a Ponte ia fazendo uma ótima partida, dominando o Sport até certo ponto, controlando a partida, segurando o jogo, né? O Elvis estava muito ligado no jogo, meio campo funcionando ali. A entrada do Filipinho para fazer o primeiro volante deu liberdade pro Léo participar mais do jogo. Leonaldo, que é volante, né? Hoje ficou claro, né, que o Leonaldo é volante. Né? Acho que não tem mais discussão a respeito disso, né? E na sua função, o Leonaldo foi muito bem, como sempre foi. Não canso de falar, ele é um dos melhores dessa Série B com tranquilidade, na função dele. E a Ponte ia fazendo um bom jogo, criou algumas oportunidades, não tanto finalizações e tal, mas tinha bastante volume ali no terço final do jogo, no terço final do campo. Dava sinais de que poderia ter mais sorte no jogo. E a jogada e o gol da Ponte sai numa jogada que já vinha se desenhando algumas vezes ali, né? A Ponte já tinha feito essa ultrapassagem algumas vezes ali. Em alguns momentos o Everton um pouquinho preso, né? Poderia até ter arriscado um pouquinho mais, mas fez uma boa partida o Everton. Não só por causa da assistência, mas como um todo, principalmente no segundo tempo, né? Mas a gente já chega lá. E aí, numa ultrapassagem, cruzamento para a área, o Pablo Diego completa de cabeça, a Ponte faz 1-0. No momento em que a Ponte era consideravelmente melhor do que o Sport não tinha, acho que, chegado nenhuma vez ainda ao ataque, né, até então. E aí a Ponte vai conquistando terreno, né, no jogo. A partir do momento do gol, o Sport se abre um pouquinho mais, começa a sair um pouco mais, mas mesmo assim a Ponte conseguia controlar o jogo até o momento em que o senhor Bruno Arleu Araújo, que era o árbitro, resolveu que ele ia resolver o resultado pro Sport, já que dentro de campo não estava acontecendo. E ele expulsa o Fábio Sanches num lance inacreditável, né? Que, sinceramente, assim, o cartão amarelo já era muito, porque o Fábio não atinge o jogador do Sport, né? E se atingiu, acho que foi o braço do cara. O cara simula, aí o juiz de campo dá o cartão amarelo, e aí o VAR, né, que era o Jean-Pierre, né, o famoso Vin Diesel, ele chama para revisão e o juiz não precisa nem de um segundo para resolver expulsar o Fábio Sanches ali num lance inacreditável. E aí a Ponte com um jogador a menos, né, ali o Sport aproveita de um momento de bagunça, né, porque tava sem o zagueiro, ainda tava tentando se distribuir em campo, e o Sport chega no gol do empate numa falha, né, ali numa afobação do Ramon, que para mim era o jogador, foi talvez o pior em campo da Ponte. Ali ele se afoba todo, aqui a bola vem em cima dele, uma bola que tava na mão do Kaique, e aí o jogador do Sport empata já aos 54, 52 do segundo tempo, nos acréscimos dos acréscimos, né, que teve esse detalhe também, né, o juiz ele já tinha dado acréscimo, aí ele enrola e dá mais acréscimo ainda. E aí a Ponte volta pro segundo tempo já numa ideia ali 100% de se segurar para evitar algo pior, né, para evitar tomar a virada ou até mesmo ter uma derrota ali de um placar mais elástico. A Ponte volta sem o Elvis pro segundo tempo,
né, e com o Felipe Amaral também no campo, no lugar do Filipinho, que saiu sentindo, acho que o tornozelo, ele tomou uma entrada ali quase no meio do primeiro tempo, e a Ponte volta já mais fechada, e como era previsto, o Sport se lança completamente para o ataque, mas mesmo assim a Ponte correu pouquíssimo risco, teve ali um cabeceio dentro da pequena área, mas o Kaique estava na bola, bastante bola passando pela área, mas a Ponte controlou muito bem o jogo, né? Uma excelente partida do Matheus Silva, acho que foi talvez o melhor em campo pelo lado da Ponte. Leonardo, uma ótima partida. Elvis, enquanto aguentou, uma ótima partida. O Eliel, enquanto aguentou, fez uma excelente partida. Atrapalhando muito a saída de bola do Sport. O que facilitou muito a vida da Ponte no primeiro tempo, né? A Ponte retomava bastante a bola já no seu campo de ataque, uma coisa que não vinha acontecendo. Então, assim, a Ponte fez uma boa partida, cara. O resultado final, inclusive, né, você enfrentando o time, talvez o melhor time da Série B, né, o time candidato ao acesso e até mais que isso, até o título da Série B. Com jogador a menos, quase 50 minutos de jogo, porque também tem isso, no segundo tempo o juiz deu mais 10 minutos, não sei porquê. Por mais 50 minutos de jogo, com menos sem o seu principal zagueiro, e correr quase nenhum risco, é uma partida elogiável da Ponte. E já engatando nisso, né, na coletiva o Felipe Moreira falou isso aqui, ó, vou colocar o trecho aqui do que ele falou. Então acho que eu peço até a torcida pontepretana para ter um pouco de paciência com esses atletas. Se tiver que criticar alguém, critique a comissão técnica, a diretoria, mas paciência com esse grupo. É um grupo muito jovem, né? É um grupo de poucas pessoas que já disputaram uma Série B, né? Poucas pessoas que já vivenciaram esse tipo de campeonato. E a gente tem talentos que foram observados pela diretoria, né? Que estão chegando agora, que precisam de uma adaptação. Então que tenham paciência e quando entrar aqui no campo que torçam por esses caras, né? Que apoiem, que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor daqui para frente. Eu só queria deixar claro pro Felipe Moreira que a torcida não está questionando os atletas, a torcida está questionando a comissão técnica. Aliás, está questionando o Felipe Moreira, que está como técnico sem nitidamente nenhuma capacidade para isso. Toda a responsabilidade, inclusive assim, é unânime entre o torcedor, praticamente unânime entre o torcedor, que se a Ponte tivesse um técnico minimamente capacitado, a Ponte estaria numa situação melhor no campeonato. Porque mesmo com tudo que o Felipe Moreira faz para destruir o time da Ponte, mesmo assim a gente ainda tem conseguido algumas coisas. Hoje a Ponte fez uma ótima partida. Em alguns outros jogos, contra a Chapecoense, a Ponte ia fazendo uma ótima partida. No derby a Ponte ia ganhando, não estava jogando bem, mas ia ganhando. Então assim, apesar do Felipe Moreira, a Ponte ainda apresenta alguns lampejos de qualidade, porque a gente sabe que esse time tem qualidade. Então ninguém tá questionando os atletas. Toda reclamação está direcionada realmente à comissão técnica. Então, assim, pela primeira vez na vida você falou alguma coisa aproveitável numa coletiva. Realmente toda reclamação tem que ser direcionada à comissão técnica e à diretoria da Ponte. Porque é ela que está destruindo o time. É ela que está acabando com qualquer possibilidade da Ponte de fazer qualquer coisa nesse campeonato. A não ser brigar desesperadamente contra o rebaixamento. A Ponte Preta tem 12 pontos em 12 rodadas. Se mantiver essa média, a Ponte Preta não faz nem 40 pontos e dessa forma a Ponte vai ser rebaixada para a Série C. E o problema realmente não está nos atletas. O problema está na comissão técnica, está na diretoria, o problema está nessa galera. Porque os jogadores em campo, dá para ver, os jogadores estão correndo, mano. Os jogadores estão se entregando. Hoje, Matheus Silva, Leonardo, Filipinho, Eliel, os caras serem extenuados. O Everton, os caras serem extenuados de campo. Dos jogadores não tem o que se falar. Realmente o que tem que se falar é da comissão, que não faz a menor ideia do que está fazendo. É esse o problema da Ponte. O problema da Ponte, você não precisa vir em coletivo falar isso. O problema da Ponte todo mundo sabe. O problema da Ponte é o técnico. Ou a falta de técnico. Todo mundo sabe disso. Aparentemente,
Só quem comanda o futebol da Ponte que não sabe disso. Que o grande problema nosso é a falta de técnico. Hoje ficou evidente que os jogadores se resolvem sozinhos dentro de campo. Porque a postura do time não condiz com a postura de futebol que o Felipe Moreira defende. E hoje os jogadores jogaram por si. E por isso deu certo. Então assim, Felipe, pode ficar tranquilo, viu? Ninguém aqui tá achando que a culpa é dos jogadores. Todo mundo sabe que a culpa é sua. Pode ficar tranquilo, não precisa mais repetir isso em coletiva, não. Pode ficar sossegado, que isso já é uma máxima que tá na cabeça de todo torcedor pontepretano. O óbvio urulante que está na mente do pontepretano, que se a gente tivesse um técnico, um cara que é técnico, não um amigo do amigo, um técnico, a Ponte Preta estaria numa situação melhor. Pode ficar tranquilo. Isso já é um fato, tá bom? Segura o discursinho e vamos fazer funcionar. Bom, esse foi mais um Macaquete pós-jogo. Ponte Preta 1, Sport 1. A Ponte Preta segue nessa sofrência que está sendo a Série B e vai continuar assim enquanto ainda tiver o Felipe Moreira no seu comando. Agora a Ponte vai ter um intervalo aí de quase 15 dias e isso me deixa desesperado, porque às vezes que a Ponte treinou muito tempo, o time voltou pior. Quase 15 dias aí pra gente ver o que a Ponte vai aprontar pro próximo jogo contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. Segue a gente, se inscreve, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais para novidades. Lembrando sempre que o Macaquete é um oferecimento da KTO. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.